Oi, pessoal! De volta aqui aos vídeos. Em tempos pandêmicos a gente acaba fazendo mais vídeos, né? Então eu vou aproveitar esse tempo que a gente está ficando mais em casa para responder algumas coisas que o pessoal às vezes me pergunta. E uma pergunta que muitas vezes me fazem é com relação ao Enneagrama. Como que é esse Enneagrama, né? O que é e como que é o trabalho de autoconhecimento através dessa ferramenta. Então eu resolvi fazer esse vídeo justamente para responder algumas dessas perguntas. O Enneagrama, ao pé da letra, significa uma figura de 9 pontas. Se acredita, né, que ele foi criado em Alexandria, isso significa na antiguidade, né? Alexandria foi uma cidade que floresceu em torno do ano 300 a.C. e era uma cidade que ela era considerada um caldeirão cultural. Então se diz que o Enneagrama surgiu em Alexandria e o objetivo do Enneagrama era explicar os fenômenos naturais, os fenômenos do universo. Então, através desse símbolo de 9 pontas, eles explicavam esses fenômenos naturais. Depois a gente tem mais informações sobre o Enneagrama no século IV depois de Cristo, onde os monges do deserto, eles começaram a estudar os estados emocionais a partir da perspectiva do Enneagrama. Então eles colocaram nesse símbolo os estados emocionais e como que eles interagiam entre si, ou como esses estados emocionais interagem entre si. E foi um estudo super profundo, que chegou para nós muito tempo depois, já na modernidade, através do Gurdjieff, que foi um pesquisador que acabou entrando em contato com essa ferramenta. Oscar Ichazo, que era um psicólogo boliviano, ele acaba conhecendo o Enneagrama e ele começa a sistematizar esse conhecimento a partir da psicologia moderna. E um discípulo do Ichazo, que é o Cláudio Naranjo, que faleceu há pouco tempo, inclusive, ele articula esse conhecimento como a gente usa hoje, né? Como uma ferramenta de autoconhecimento. Assim, o Enneagrama é um mapa da nossa personalidade. Agora a gente precisa entender o que é personalidade a partir do ponto de vista do Enneagrama. E para entender isso, eu costumo usar uma metáfora que eu aprendi com o meu professor de Enneagrama. E a metáfora é a seguinte: a gente nasce com uma essência, e essa essência é única e individual. E a gente pode enxergar essa essência como uma vela acesa. Vela acesa é frágil, né? Ela precisa de uma proteção. Assim, a nossa psique acaba criando uma proteção para essa essência, que é uma redoma de vidro, que é a personalidade. Então, vamos entender. A vela acesa é a nossa essência e nós nascemos com ela e ela é única e individual. Não existe uma igual à outra. Mas para proteger essa essência, a nossa psique cria a personalidade. É como uma redoma de vidro em volta dessa essência. Mas se ela é uma redoma de vidro, ela é transparente e, a princípio, deixa passar a luz dessa essência. Então, quem vê de fora, se a redoma de vidro está transparente, quem vê de fora vê a vela brilhando através da redoma de vidro. Mas o que acontece é que a gente, ao longo da vida, e principalmente na primeira infância, a gente vai sofrendo pequenos traumas e frustrações, e isso, vamos dizer, vai engrossando essa redoma, vai deixando essa redoma opaca. E aí, quem vê de fora não consegue mais enxergar a essência daquela pessoa. Enxerga a redoma, enxerga a personalidade.
E essa pessoa, inclusive, ela começa a se identificar com essa personalidade, a ponto de se esquecer da essência que está lá dentro de si. Então, é essa personalidade com a qual a gente se identifica que é um dos estudos, que é o estudo inicial do Enneagrama. É entender essa personalidade, para que a gente possa, aos poucos, tirar camadas dessa redoma e fazer com que ela se torne transparente mais uma vez, para que essa essência se manifeste, né? Manifeste o seu brilho. Mas isso é uma jornada para a vida, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. O que eu quero dizer com isso é que o trabalho de autoconhecimento através do Enneagrama ou de qualquer outra ferramenta é uma jornada para a vida. Não existe nenhuma ferramenta milagrosa, né? Existe muita dedicação da pessoa que entra nessa jornada do autoconhecimento e comprometimento. Então, como eu disse anteriormente, o Enneagrama ele é um mapa dessa personalidade. Então, a partir do Enneagrama, nós identificamos 9 padrões de personalidade, 9 tipos de personalidade. Ah, significa que existem 9 pessoas, 9 tipos de pessoas no mundo? Não, porque se a gente entende que a pessoa é a sua essência, e eu falei lá no comecinho que a essência é única, então não quero dizer, o Enneagrama não quer dizer que existem 9 tipos de pessoas no mundo. Existem 9 padrões de personalidade. A personalidade é uma criação da psique e ela é realmente limitada. E mesmo assim o Enneagrama traz padrões, como se fossem pilares, onde essa personalidade se baseia. Agora, como cada pessoa manifesta isso é único, porque isso está ligado à história de vida de cada um. E a história de vida de cada um é bem pessoal, né? A gente sabe que não existem 2 histórias idênticas, é impossível isso. Então, o Enneagrama ele traz esses pilares, essa base através da qual a personalidade se manifesta. E saber entender isso nos ajuda a perceber os nossos padrões de comportamento. O Enneagrama funciona realmente como um mapa, onde a gente consegue pistas das motivações que nos levam a ter determinados padrões de comportamento. Então, ele facilita esse olhar, porque quando a gente está muito identificado com a nossa personalidade, é muito difícil perceber os padrões, né, de comportamento, muito menos e muito mais difícil entender a motivação que está por trás desse padrão. E é nisso que o Enneagrama nos ajuda, no processo de autoconhecimento, nessa jornada de autoconhecimento. E o objetivo final do Enneagrama é justamente nos trazer de volta à essência, é entender a nossa personalidade, entender aqueles padrões de comportamento que acontecem inclusive no piloto automático, né? A gente não se dá conta deles. E ao entender esse processo, né, como que essa personalidade funciona, a gente consegue voltar à nossa essência. Significa que eu vou me desfazer da minha personalidade? Não, de forma alguma. A nossa personalidade é extremamente importante para a nossa vida, para a nossa saúde psíquica. Ela não vai ser retirada, né, da nossa estrutura psíquica. O que o Enneagrama ajuda nesse trabalho de autoconhecimento, como eu falei antes, é retirar essas camadas que fazem com que a gente se identifique com a personalidade. Então, é como se eu começasse a deixar essa redoma, mais uma vez, transparente, para que a essência ela se manifeste através dessa personalidade. E essa essência, muitas vezes, ela está completamente esquecida, nem eu enxergo a minha essência, né? Ela não se manifesta por conta dessa personalidade. Então, o trabalho do Enneagrama é
fazer com que a gente, mais uma vez, entre em contato com essa essência e permitir que ela, mais uma vez, se manifeste. Eu gosto de dar exemplos, né, que com o exemplo a gente consegue entender um pouquinho melhor, né, todo esse processo. Então, por exemplo, um eneatipo 6, né, um tipo de personalidade 6. Esse tipo de personalidade tem como pecado o medo. Então vamos entender antes o que significa a palavra pecado para o eneagrama, que não tem a conotação que a gente está acostumado. Pecado, na sua raiz, significa errar o alvo. O que isso quer dizer? Lembra que a nossa psique criou a personalidade para proteger a essência. Então, a intenção, vamos dizer assim, dessa psique era boa, era de proteger a essência. Só que ela acaba errando o alvo. Por quê? Porque a gente acaba se identificando com a personalidade e esquecendo da essência, né? Então, é nesse sentido que a gente usa a palavra pecado. Pecado é errar o alvo. E cada tipo do eneagrama tem o seu pecado. É aquilo que o afasta cada vez mais dessa essência. E no caso do tipo 6, é o medo. Só que o tipo 6, algumas pessoas do tipo 6, elas têm tanto medo desse medo que elas nem percebem. Elas percebem a ansiedade, mas elas não se dão conta que aquela ansiedade tem por trás esse medo. E como elas não dão conta de olhar para esse medo, tamanho é o medo, elas costumam se dedicar, inclusive, a atividades arriscadas. O que está por trás disso? Muitas vezes ela quer provar para ela mesma e para os outros que ela não tem medo, que ela é corajosa. Então a imagem que ela passa para o mundo e para ela mesma, veja, ela quer se convencer de que ela é uma pessoa corajosa. Só que no fundo ela tem medo. Então ela está enganando a si mesma dessa forma, agindo dessa forma. Então o eneagrama ele vai ajudar essa pessoa primeiro a identificar esse medo e a entender quais as motivações dele ao se dedicar a atividades de risco. Veja, se dedicar a atividades de risco não é um problema, desde que você entenda a motivação que está por trás. Se a motivação é provar para mim mesmo que eu sou corajosa, né, tem alguma coisa, eu estou de certa forma mentindo para mim mesmo, né, se eu sou desse tipo, por exemplo. E o que é que está por trás, inclusive, desse medo? Da onde que ele veio? Então o eneagrama ele vai dando pistas para a gente vai dando um passo atrás e atrás e atrás, entendendo o que motivou essa pessoa a ter esse medo. Por que é que essa personalidade tem esse medo? E o que está por trás disso? Quais foram aquelas frustrações na infância que geraram esse pecado, que é o medo? Então, é nesse sentido que o eneagrama ele vai indo para trás, vai fazendo com que a pessoa entenda essas motivações. O eneagrama vai dando pistas nesse sentido e ajuda tremendamente a pessoa nessa caminhada do autoconhecimento. E o trabalho é da própria pessoa, né? Como terapeuta, trabalhando com o eneagrama, eu trago as informações do eneagrama para essa pessoa, do seu tipo para ela. Agora, quem vai fazer todo o trabalho é a própria pessoa. É o trabalho de autoinvestigação. Eu vou ajudar no processo, mas o trabalho é de cada um. E como eu falei no começo, não é um trabalho milagroso. Ele exige uma dedicação da própria pessoa. E cada pessoa vai no seu passo, no seu ritmo, na profundidade que é confortável para ela, né? E justamente por isso que é um trabalho individual.
No meu trabalho com o Enneagrama, eu faço atendimentos individuais, porque eu entendo que dessa forma a gente consegue aprofundar as questões que o Enneagrama traz e no ritmo da própria pessoa. Assim, descobrir o tipo, o seu tipo do Enneagrama é só um primeiro passo. Existem outras informações que o Enneagrama traz e que cada um vai destrinchando essas informações no seu tempo. Então, se você quiser saber mais sobre esse trabalho com o Enneagrama, me manda uma mensagem, que daí a gente pode conversar um pouco mais e eu explico mais detalhadamente sobre esse processo. É uma jornada de autoconhecimento maravilhosa, maravilhosa, e eu vejo muitos bons resultados. Não é à toa que hoje em dia o Enneagrama está tão em alta, né? Se fala tanto do Enneagrama, porque realmente é uma ferramenta poderosa que nos traz essas pistas que eu venho falando, né? Ele trabalha como se fosse um mapa, nos dando pistas, e dessa forma ele nos ajuda a enxergar coisas que sozinhos, nossa, ia ser tão difícil e tão demorado de perceber. Então, é um trabalho que eu acredito muito. Então é isso. Se você quiser saber mais, me escreve e a gente pode trocar mais informações a respeito dessa ferramenta. Então é isso. Até a próxima, pessoal!